Não, nós vamos ficar aqui até amanhã falando isso. Deixa eu ver o áudio aqui. Beleza. O bizarro iceberg da histeria coletiva. Olha aí, falando em loucura. No canal Semideus. Deixa meu link aqui. Qualidade full. Vamos ver essa pedrada aí. O que é histeria coletiva? É todo mundo acreditar numa coisa que não necessariamente é real. Ou melhor, é um bagulho inventado, passado de pessoa pra pessoa e que todo mundo compra como se fosse uma verdade? É 24 minutos. Mas dependendo do quanto a gente falar, eu acho que não devo falar muito não. Donkey Kong, muito bom. Histeria coletiva. Esse é o nome dado a alguns eventos que ocorreram ao longo da história, que muitos deles não possuem explicação clara. A histeria coletiva acontece quando um grande grupo de pessoas apresentam o mesmo tipo de comportamento não usual, na maioria dos casos sendo um fenômeno psicológico como um comportamento histérico, como por exemplo, um grande grupo de pessoas acreditarem possuírem uma doença ou estarem contaminados com algo, quando na maioria, se não todas as pessoas envolvidas não estão doentes ou contaminadas. E sabendo disso, hoje vamos explorar o iceberg da histeria coletiva, que elenca os casos mais notórios que aconteceram ao longo da história, indo dos mais conhecidos até os mais obscuros e bizarros. Lembrando que o iceberg que eu usei para fazer esse vídeo vai estar aí embaixo na descrição. Então, sem mais explicações, vamos para o vídeo. Caralho, música do Windows XP Installation, aí é foda. A epidemia da dança de 1518. Este é provavelmente o caso de histeria coletiva mais conhecido. O evento, que ficou conhecido como a epidemia da dança, aconteceu em 1518 na região da Alsácia, dentro do Sacro Império Romano, na atual França. O surto se iniciou quando uma mulher simplesmente começou a dançar no meio da rua em julho daquele ano, e por algum motivo, muitas outras pessoas se juntaram a ela. Dias se passaram e aquele grupo parecia só aumentar. De acordo com os relatos, muitas pessoas ali não pareciam estar dançando por vontade própria e até sentiam dores por não conseguirem parar de dançar. Inclusive, há relatos de pessoas morrendo por exaustão dentro do grupo, sendo que algumas... A ciência explica isso? Fontes dizem que morriam cerca de 15 pessoas por dia, porém, essas alegações são muito contestadas. A epidemia chamou a atenção do país inteiro, sendo que vários médicos e É um bagulho assim, que também não tem provas que ocorreu de fato isso daí, né, velho? Assim, podem até ter dançado, mas que, eu não consigo parar de dançar, eu estou preso aqui por uma entidade está me prendendo, me forçando a dançar, e eu não consigo parar, e as pessoas iriam morrendo, e mais pessoas iriam se juntando e iam morrendo. Isso aí já é conversa fiada, né? Figuras religiosas locais foram alocadas até o seu epicentro para tentar conter o surto. E as pessoas só começaram a parar de dançar durante o mês de setembro. Ou seja, eles ficaram por mais de 2 meses dançando. Existem algumas teorias acerca do que aconteceu nesse surto, como a ideia de que as pessoas envolvidas estavam sofrendo alucinações por causa de uma intoxicação alimentar causada por um fungo conhecido como ergote, que também estava relacionado a outros eventos misteriosos presentes na caça às bruxas, que aconteceram posteriormente. Porém, alguns especialistas discordam dessa hipótese, já que o efeito dificilmente duraria por vários dias seguidos. Os avistamentos de palhaços de 2016. Cara, que loucura, velho. Aquilo ali provavelmente deve ter sido alguma coisa doida assim, sei lá. Deixou todo mundo paranoico, provavelmente, de fato. Sei lá, hein? Por vários dias seguidos. Os avistamentos de palhaços de 2016. Essa foi uma época bastante marcante para a internet. Durante o ano de 2016, houve vários avistamentos de pessoas vestidas de palhaço que eram encontradas principalmente em ruas vazias e em estradas durante a noite. Isso começou na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e posteriormente foram relatados avistamentos em várias partes do mundo. A questão é que a grande maioria desses avistamentos, sendo grande parte desses gravados, eram obviamente falsos, feitos unicamente
justamente para usuários ganharem atenção nas redes sociais, sendo essa trend responsável por um dos vídeos mais clássicos do YouTube brasileiro, o iShow fugindo do palhaço empinando a bike. Mas é claro que a popularidade... Eu vi esse vídeo. Eu lembro desse vídeo. Os palhaços trouxe muito medo em certas pessoas, já que a mídia, desde o início, alertava para os perigos dessa brincadeira. Ah, mano, iShow, mano, que época boa, mano. iShow era um dos grandes do PVP do Minecraft, tá? O cara era muito foda, o cara clicava tanto que até tremia a tela, velho. Já que a mídia, desde o início, alertava para os perigos dessa brincadeira. E no fim, o inevitável aconteceu. Alguns malucos aproveitaram a febre dos palhaços para cometer crimes reais e assustar pessoas, algo que envolveu até mortes no estado da Pensilvânia. Se não me engano, o iShow também era o rei do MLG. O vírus do morangos com açúcar. Esse surto aconteceu em Portugal em maio de 2006 e estava relacionado a um episódio de uma novela local chamada Morangos com Açúcar. No episódio, uma doença é introduzida dentro da escola onde os personagens da série frequentavam, e isso causou com que essa doença fictícia começasse a se espalhar por diversas escolas portuguesas dias depois do episódio ter ido ao ar, o que fez com que muitas escolas tivessem que fechar temporariamente, antes do Ministério da Saúde local desconsiderar a possibilidade de aquilo ser uma epidemia viral. E ao invés disso, foi constatado que aquilo era apenas uma histeria em massa causada pela novela. Mano, mas como é que funciona uma histeria, velho? Pô, não é possível. O cara... Assim, isso aí... Porra, meu irmão. Assim, será que teve caso de alguém também que assistiu o Superman e pulou de um prédio pra voar, meu irmão? Porra... Sei lá, velho. Esquisito. Como é que o cara assiste uma novela... Tem a porra da doença ali do orangotango ali. E do nada, do nada, assim, o cara... Ai, tô com a doença aqui, velho. Orangotango. Aí do nada o outro toca no cara. Ai, meu Deus. Tô com a doença do orangotango também. Olha só, tô ficando com febre. Cara, muito doido. Como é que funciona uma histeria, velho? Pô, que loucura. Charlie. Se você tem uma certa idade, você com certeza já ouviu falar nesse. Charlie foi uma brincadeira que se popularizou em 2015, onde se equilibrava dois lápis que podiam apontar para um sim ou um não escritos em uma folha de papel que ficava embaixo dos lápis. Ficava lá assim, velho. Charlie, você tá aí? Charlie, você tá aí? Aí, passava horas. Charlie. E nada do homem aparecer, velho. Não me respondia não, velho. Tava mudo o telefone quando eu tentei entrar em contato. Ele servia teoricamente para que as pessoas conversassem com alguma espécie de entidade que poderia estar presente no ambiente. Desmaiou isso foi uma febre, principalmente nas escolas de vários países. Mano, isso é uma histeria coletiva, mano. Sempre que o pessoal da igreja lá é alguma coisa jovem, não é culto jovem, é grupo jovem, alguma coisa jovem assim da igreja, tá ligado? Ia dar palestra na escola, desmaiavam as meninas lá, desmaiavam uma, a outra. Eu nunca vi um homem desmaiando, não sei porque isso afeta só as mulheres. As meninas desmaiavam, velho. Que loucura, mano. Mano, aquilo me dava um certo, caralho, desgosto, assim. Quando eu era mais novo, até assim, né, leigão pra cacete. Caralho, mano, Deus existe, olha só, mano. Ele tirou o ruim da menina ali, a menina até desmaiou. Só que depois no ensino médio, obviamente, na verdade, maior, as meninas desmaiavam e eu só ficava, caralho, mano, vai fingir na casa do caralho, vontade de dar um murro nessa pessoa, velho. Sai, levanta daí, para de mentir, porra. Ficar inventando. Porra, velho, na moral... Nunca entendi isso. Ele está presente no ambiente. E isso foi uma febre principalmente nas escolas de vários países, inclusive no Brasil. E nesses vários lugares onde o Charlie se tornou uma febre entre os jovens, coisas um pouco pesadas aconteceram, como 4 adolescentes colombianos que foram hospitalizados após brincarem com Charlie, além de hematomas que começaram a aparecer em crianças da República Dominicana que também acreditavam nada disso é real, né? Esses eventos posteriormente foram considerados pelas autoridades como casos de histeria em massa.
o alarme de míssil no Havaí. Na manhã de 13 de janeiro de 2018, um alerta de míssil balístico foi emitido para a população local, aparecendo na televisão, no rádio e nos celulares. E o alerta dizia em tradução livre: ameaça de míssil balístico entrando no território do Havaí. Busquem abrigo imediato. Isso não é um exercício. Tal alerta obviamente causou pânico em meio à população, já que este alerta é dado em casos de ataques acontecendo nas proximidades. Contudo, o alerta era falso. Isso só foi esclarecido 38 minutos depois da sua emissão. E a falha veio por causa de um erro de comunicação dentro da agência de gerenciamento. Aqui é explicável, né, velho? Alguém deve ter visto algum alerta ali, confundiu, aí foi passando de pessoa para pessoa. Aí a pessoa meio que pegou aquilo como se fosse uma verdade e foi passando pras outras também, né, velho? Tipo fofoca. Fofoca todo mundo leva como uma verdade, né, velho? Rapaz, o cabo ali é corno. Aí a pessoa já leva aquilo como uma verdade e vai falar pro menino, você tá sabendo que o cabo ali é corno, rapaz? Tá ligado? Aí vai passando de boca a boca. Todo mundo acha que o cara é corno, mas o cara não é corno, velho. Emergência do Havaí. E após o incidente, o governador do estado, David Ige, foi a público com um pedido de desculpas pelo ocorrido. E o ocorrido também causou... Cara, é o tal do mal de não checar os fatos, tá ligado? Tratar as coisas que você vê como verdade. Eu já falei, eu tendo a dar crédito a todo mundo que eu reajo aqui. Os vídeos que eu assisto, eu levo como uma verdade, tá ligado? Não pesquiso, eu quero acreditar que os criadores que estão passando informação pra mim, que vocês pedem pra mim reagir, estão sendo sinceros na análise deles, tá ligado? Então eu levo como uma verdade. Até porque também sempre que eu falo na live aqui que depois eu vou pesquisar, eu acabo esquecendo e nunca pesquiso. Mas enfim, fazer o quê? Se tiver errado, aí paciência, né? Denúncia do administrador da agência responsável pela emissão do alerta. O fantasma de Hammersmith. O fantasma de Hammersmith seria supostamente uma assombração que rondava pelo distrito de Hammersmith em Londres durante o ano de 1803. Ele seria um espírito de um homem que havia tirado a sua própria vida, que passou a assombrar as redondezas. O ser é supostamente responsável pela morte de diversas pessoas, como uma idosa e uma mulher grávida. E com vários relatos da sua aparição, uma patrulha foi formada para caçar o suposto fantasma. Porém, essa tal patrulha não conseguiu encontrá-lo. Ao invés disso, eles confundiram o fantasma com um pedreiro chamado Thomas Williams. Eu ia falar isso agora. Estava voltando do trabalho vestindo roupas brancas. Ele levou um tiro. É tipo, olha, o alien. Todo mundo, ai, o alien é verdade, o alien, meu Deus, tem um alien aqui, o chifrudo corre, meu Deus do céu. Aí sai um mendigo do mato, caralho, mano, que porra é essa? Não, é foda, cara. Assim, sinceramente, é complicado. Aí mata o mendigo confundindo ele com ET de Varginha. Aí é foda. Morreu na hora, o que fez com que o homem que liderava aquela patrulha e o autor do disparo, o oficial Francis Smith, fosse preso em flagrante e condenado à morte pelo assassinato do pedreiro. Porém, por uma decisão vindo diretamente do rei Jorge III, a sua sentença foi alterada para 1 ano de trabalho forçado. E esse julgamento foi um dos principais fatores para mudanças na lei britânica relacionada à autodefesa. E com todo o julgamento de Smith, o sapateiro John Graham acabou por confessar ser o fantasma de Hammersmith. Ele disse que se vestia de fantasma para assustar os moradores locais, que segundo ele, começaram a espalhar histórias de fantasmas para as crianças. Porém, as tais mortes não foram atribuídas a Graham, que dizia nunca ter matado ninguém. Contudo, após isso, o fantasma de Hammersmith continuou aparecendo até meados de 1830, quando foi completamente esquecido pelos habitantes locais e os relatos das suas aparições começaram a ficar cada vez mais raros. A epidemia dos desmaios da Cisjordânia, ocorrida em 1983. Assim, vamos ser sinceros, os maios não tem credibilidade em porra nenhuma, né, velho? O calendário acabou e não aconteceu nada. Trata de um grande número de palestinos, na sua maioria adolescentes, que começaram a sentir fortes tonturas e desmaios sem qualquer motivo aparente. E esses desmaios levaram cerca de 943 pessoas aos hospitais locais. Este surto inflamou o conflito entre Israel e Palestina, onde os palestinos diziam que aquele surto era resultado de alguma arma química lançada por Israel, que rebatia as acusações, dizendo que o ataque veio dos palestinos. Porém, após
após investigações, foi constatado de que de fato havia uma espécie de irritantes ambientais que fizeram com que algumas pessoas se sentissem tontas. Porém, se acredita que apenas 20% das pessoas envolvidas no surto foram Não, pera aí, volta aqui. Desculpa. Começaram a sentir fortes. Não dá pra cravar, né? A imagem tá borrada. Mas deve ser só mulher. Olhando assim, parece que tá tudo de saia, ó. Deve ser só mulher. Não duvido nada. Posso estar errado, mas deve ser só mulher isso aí. Era resultado de alguma arma química lançada por Israel, que homem desmaiar, eu nunca vi um homem desmaiar, só desmaia mulher, impressionante. Palestinos. Porém, após investigações, homem eu já vi desmaiar, levando um murro no queixo, havia uma espécie de irritantes ambientais que fizeram com que algumas pessoas se sentissem tontas. Porém, se acredita que apenas 20% das pessoas envolvidas no surto foram de fato afetadas por esse suposto gás. Os outros 80% foram afetados puramente pelo alarde quando os primeiros casos começaram a ser reportados. Ou seja, tiveram outros calendários Maia que já acabaram e não aconteceu nada. É foda, velho. Então sem credibilidade desse Maia, velho. Freiras miando como gatos. Oxi. Esse caso aconteceu em um isolado convento na França, onde uma freira começou a miar imitando um gato. E logo, várias outras freiras começaram a imitá-la. Algo que durou por horas. Ela deve ser o novo Cid, né? Rei do fogo, né, velho? O que ela faz, as súditas fazem atrás. Logo, várias outras feiras começaram a imitá-la. Algo que durou por horas. E só terminou quando os soldados foram chamados para castigar. Eu já passei por uma histeria coletiva. E provocada por mim, inclusive. Tava todo mundo na call do Discord. Aí eu comecei a rir igual um maluco. Tá ligado? Tipo aquele negócio do Gakudama lá com a linguiça lá na boca. Coitado do Gakudama. Eu comecei a rir igual um maluco, cara. Aí todo mundo começou a rir junto. Começou um, depois começou os outros. Pô, mas acho que um começou a rir da minha risada, outro começou a rir da risada do outro, sei lá, e começou uma risaiada do caralho. Na calma, durou por horas e só terminou quando os soldados foram chamados para castigar. É tipo também, outra histeria seria o bocejo, né, velho? Você abrir a boca ali, do nada as pessoas ficam... Até tem aquela brincadeira, pô, isso pega, hein? Tá ligado? Quando a pessoa abre a boca, os outros começam a abrir também. Por horas, e só terminou quando os soldados foram chamados para castigar fisicamente as freiras até que elas prometessem parar de miar. E por incrível que pareça, aquilo não foi um caso isolado, já que no século XV na Alemanha, um grupo de freiras sem qualquer motivo começaram a morder umas às outras, algo que também durou horas. E após a notícia se espalhar, outros conventos na região começaram a passar... gente, na moral... Eu vendo um monte de gente mordendo umas às outras, meu irmão. Rapaz, alerta apocalipse já liga na minha mente, meu irmão. Pera aí. Tem coisa errada aqui, o apocalipse tá vindo. E após a notícia se espalhar, outros conventos na região começaram a passar pelo mesmo problema, chegando até a Holanda e a Roma. E desta vez, as mordidas só se encerraram após as freiras simplesmente se cansarem de se morderem. Se acredita que as freiras eram tão suscetíveis a episódios de histeria coletiva por causa das suas fortes crenças em superstições, principalmente durante a Idade Média. Os ataques de Halifax. Agora voltando para a Inglaterra, na cidade de Halifax, em 1938, houve relatos de um suposto agressor que tinha como vítima principal... 38, houve relatos de um suposto agressor que tinha como vítima principalmente mulheres. E o surto começou quando duas mulheres disseram terem sido atacadas por um homem que carregava um martelo. E logo após isso, outros relatos foram aparecendo, às vezes trocando o martelo por uma faca ou uma navalha. E o caso se tornou tão grande que a Scotland Yard teve que cooperar com a polícia local para tentar capturar o agressor. Porém, após um tempo, várias das vítimas admitiram que elas não foram atacadas e só forjaram as feridas para ganhar um pouco de atenção. Então logo se acredita que o agressor nunca existiu.
A crise da Coca-Cola na Bélgica. Esse caso se refere a quando a Coca-Cola teve que tirar 30 milhões de garrafas das prateleiras na Bélgica e do norte da França em 1999, após suspeitas que o lote mais recente do produto estava contaminado, já que havia diversas queixas de pessoas nessa região que começaram a sentir náuseas, cólicas e outros problemas após consumir o produto da empresa. Porém, após testes dos produtos, não foi encontrado nenhuma impureza que pudesse causar esses problemas que foram relatados. E o que se concluiu foi de que as queixas foram alimentadas pela autopreocupação acerca da qualidade dos alimentos, que era uma pauta que estava com bastante... Na época eu acho que todo mundo comprou a ideia do cara, né? Não sei se provavelmente algumas pessoas não, mas... Aí eu lembro de eu ter ficado do lado do cara também, velho. O cara ficou paralítico, todo problemático, né? Mas olhando hoje em dia, cara, como é que um rato foi parar dentro de uma garrafa específica, velho, e não contaminou outros lotes, tá ligado? Sei lá, mas enfim. Preocupação acerca da qualidade dos alimentos, que era uma pauta que estava com bastante evidência nos meios de comunicação. Eu nunca mais ouvi falar no caso, mas... O incidente da água doce nos rios de Mumbai. Durante o ano de 2006, alguns moradores de Mumbai, na Índia, reportaram sentir o gosto doce ao tomar a água do riacho Mahim, que possui naturalmente água salgada. E algumas horas depois, residentes do estado de Gujarat também reportaram que em um rio a água também tinha um sabor doce. E esses relatos fizeram com que milhares de pessoas fossem aos rios para experimentar a água doce. Muitos deles, inclusive, levaram várias garrafas para enchê-las com a água, o que foi amplamente desencorajado pelas autoridades locais, que temiam que os habitantes acabassem tomando água salgada, que é prejudicial para a saúde. Tinha que acontecer isso aí de novo, cara. Na moral, se de verdade mesmo, vai parecer escroto que eu vou falar, mas... Cara, tem que eliminar um bocado de gente no mundo, cara. Pô, tem que limpar de imbecil, cara. Na moral, velho. O cara fala, rapaz, que cocô ali é santo, velho. O pessoal vai comer, velho. Pô, tem que eliminar, deixa morrer, deixa pegar doença, tá ligado? Não para não. Tem que eliminar, velho. Um monte de gente assim, velho. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu fico indignado, mano, vendo isso. Não é possível, cara. O que pode falar que a água do rio ali é doce e vai todo mundo beber, cara? Olha pra isso. Porra, meu irmão. Ah, velho, sei lá, mano. Porra. Habitantes acabassem tomando água salgada, que é prejudicial para a saúde. E após isso, alguns geólogos afirmaram que esse é um processo natural, já que as intensas chuvas dos dias anteriores fizeram que houvesse uma mistura de água doce com a No mínimo, você vai lá, porra. O cara tá te garantindo que é doce. Tu fala, cara, você bota um pouquinho na língua assim e vê, mano. Pô, se você vê que não tem nada a ver, você vai embora. Caralho, imagina todo mundo... eu sei que até pode fazer sentido, né? A pessoa, talvez psicologicamente, ela já tá crente a acreditar que aquilo ali é doce. É tipo a pessoa, o pessoal que acredita no sobrenatural, mano. Se você for um cético, você nunca vai ver. Você já tem que estar sucinto a acreditar. Já tem que ter tendência a acreditar pra você ver, tá ligado? Porque senão você nunca vai ver. Tá ligado? Enfim, é tipo isso. Salgada. E devido à diferença de densidade, a água doce acabou ficando por cima da água salgada dos rios. O Homem Macaco de Delhi. E ainda continuando na Índia, existiu durante a metade de 2001 diversos relatos de uma suposta criatura semelhante a um macaco na cidade de Nova Delhi. O Homem Macaco aparecia durante a noite e atacava pessoas que ele encontrava. E segundo os relatos, a criatura possuía cerca de 120 centímetros e tinha o corpo coberto de pelos. E ele andava com um capacete e garras de metal, além de possuir olhos vermelhos. E também alguns relatos afirmavam que ele andava de patins, e foram registrados mais de 350 relatos, e cerca de 60 pessoas
apresentaram feridas relacionadas à criatura, além de 2 a 3 mortes atribuídas à criatura. Porém, depois que o caso começou a perder a atenção da mídia, os relatos começaram a parar. E pelo fato de nunca ter nenhuma prova factual que essa criatura realmente existiu, muitos consideram esse caso mais um exemplo de histeria coletiva. A rebelião do futebol no Congo. Na República Democrática do Congo. A rebelião do futebol no Congo. Na República Democrática do Congo em 2008, durante uma partida de futebol válida pelo campeonato doméstico, 2 times rivais, o Sokozaki e o Niuki, estavam em campo até que nos minutos finais do jogo, o goleiro do Niuki foi acusado pelo time rival de usar feitiçaria para reverter o placar do jogo ao favor do seu time. E isso resultou em uma briga enorme entre os jogadores dos 2 times, que evoluiu tanto que a polícia teve que intervir, e a resposta das arquibancadas foi de simplesmente apedrejar o comandante da polícia, o que fez a polícia revidar com bombas de gás lacrimogênio, dispersando o público e encerrando a partida. Tá vendo, cara? É isso que eu falo, cara. Porra, na moral, eu fico louco, cara, sem nem o que dizer, meu irmão. Mas como é que pode, cara, que o time perde bruxaria? E todo mundo compra a ideia, mano. Puta que pariu, meu irmão. Bandada forçada causou 13 mortes por asfixia causada pelo gás disparado pela polícia, além de outras 36 pessoas que foram gravemente feridas, sendo que a maioria dessas pessoas eram crianças e adolescentes. Falando nisso, uma pronta recuperação aí, não sei se como é que tá, né? Eu só vi na hora lá, assim, eu não vi o lance, né? Só fiquei sabendo assim das notícias lá que o Eriksen, né? Ele desmaiou no meio do campo aí esses dias aí, então espero que ele se recupere, velho. Eriksen é um bom jogador, velho. Eu não sei se é ele ou se é outro que teve um problema aí, cara. Eu acho que infartou no meio do campo, alguma coisa assim, tá ligado? Um tempinho atrás aí. Só que aí ele se recuperou. Eu não sei se é ele ou se é outro jogador. Aí teve um outro, cara, um moleque novo, cara. Assim, eu não lembro a idade dele, se era 20 e pouco. Sinceramente, eu não lembro. Teve um moleque novo aí. Acho que era daqui da América do Sul, né? O pessoal que se for assistir esse vídeo aí pode me corrigir. Cara, infartou, velho. No jogo, velho. Ou foi no treinamento, agora eu não lembro. Caralho, mano. Muito louco. Vale lembrar que esse jogo aconteceu em um território no norte do país que estava sofrendo com um conflito armado, e o incidente agravou ainda mais a situação local, além de provocar protestos de jovens contra a atuação policial no incidente. Tudo isso porque os jogadores tinham convicção. Pô, mas isso aí no futebol é muito real, tá ligado? Assim, não esse negócio de acreditar em feitiçaria, porra. Mas a Urucubaca, velho, a Urucubaca era real no futebol, assim. Pelo menos era o pessoal que acreditava muito. Tinha o lance das pessoas levarem o São Judas Tadeu, né? A estatuazinha pro jogo e tal, porque pra tirar, né, velho, a urucubaca do time. Aí tinha aquele ritual de vez em quando. Isso aqui no Brasil que eu tô falando. De ficar jogando sal grosso, tá ligado? No CT, ou assim, em volta do campo, tá ligado? Geralmente acontecia isso quando o time tava numa maré de azar, tá ligado? Sei lá, o time começava a perder pra caralho por um negócio bobo, tá ligado? Assim, nada a ver. Sei lá, velho, o cara chuta a bola, resvala no outro e é gol, aí o time perde, tá ligado? Porra, uma maré, parece uma maré de azar, né? Você faz tudo certo, mas mesmo assim você perde o jogo. Aí o pessoal começava a rezar, levar São Judas Tadeu, sal, reza, fazia. Até padre levava, meu irmão, pra benzer. Mano, muita doideira. O pessoal acreditava muito nessa névoa negra, tá ligado? Em cima do time que tava perdendo. O goleiro rival era um feiticeiro, e de acordo com algumas fontes, essa tal partida foi televisionada. Contudo, é impossível encontrar o jogo completo.
Os desmaios de Blackburn. Os desmaios de Blackburn se deu quando centenas de jovens aguardavam a chegada da princesa Margaret à recém-inaugurada Catedral de Blackburn, em Londres. Contudo, o voo onde a princesa estava teve um atraso, o que fez com que as pessoas presentes no evento ficassem mais de 3 horas debaixo do sol, em um dia bem quente. E os 800 alunos que esperavam no pátio da catedral foram um por um desmaiando devido ao cansaço e à alta exposição ao sol. E o Brasil tem uma mídia porca também, tá? A televisão do Brasil, jornalistas, tudo um bando de porco. Aqui no Brasil tem o famoso vidente que acerta tudo, né? O vidente que acerta tudo. Ele erra 50 jogos, ele acerta um, aí aparece na televisão. Vidente que adivinhou campeão da Copa do Mundo, que adivinhou o campeão da Libertadores. Tá, mas os outros 50 que ele errou, porra. Ah, velho. Mano, porra, igual aquele caso que eu já falei e trazendo aqui de novo. O filho da puta que tentava adivinhar jogo com tarô, meu irmão. Ele errava tudo. Acertava uma, ele ficava lá se gabando. Tá vendo? Acredite no poder das cartas. As cartas revelarão a verdade, não sei o quê. Porra, meu irmão, caralho. Se ele tivesse na minha frente, eu dava um murro nele, mano. Porra. Bem quente. Cara, eu sei que a gente tem que respeitar a crença dos outros, mas pô, tem hora que é foda, né, velho? Por um, desmaiando devido ao cansaço e à alta exposição ao sol. Contudo, no dia seguinte, inexplicavelmente, 98 alunos do colégio que foi à excursão, simplesmente do nada, começaram a desmaiar novamente. Porém, não existia nenhuma explicação do porquê aquilo estava acontecendo. Faz 50 previsão, alguma ninguém acertar, né? Por alguns dias, até que foram 300 os casos de jovens que simplesmente desmaiaram sem motivo aparente até que os desmaios acabassem de vez. É igual jornalista. Eu vou pegar o jornalista esportivo que eu acompanho futebol, fico mais por dentro. É tipo, os jornalistas ficam chutando 50 nomes, tá ligado? Ah, o Flamengo vai contratar fulano, ciclano, beltrano, Joãozinho, Mariazinha, não sei quem, não sei que lá, piriri. Acerta um. Flamengo de fato contrata um desses vários nomes que ele chutou. Aí o cara fala, vai ver como é que eu sou bom jornalista? Eu sei de tudo, velho. E os outros nomes que ele falou? É foda, velho. É muito fácil. Cara, não tem profissão mais fácil do que jornalismo, velho. Jornalismo é muito fácil. Você vai soltando qualquer merda por aí, velho. De notícia. Algum que você acertar ali, velho, você já vai ter os baba-ovo seu lá que vai ficar, nossa, ele acertou, né, pô. Sempre tem, velho. Não adianta. O Pânico das LEDs de Boston. A fim de promover o filme do desenho do Aquatim, em 2007, a Cartoon Network resolveu colocar diversas placas de LED com um dos personagens do desenho pela cidade de Boston. Porém, essas LEDs foram confundidas com bombas pelo departamento de polícia local, que gerou um grande pânico na população. E a polícia e os bombeiros começaram a retirar os LEDs das ruas, além de prender 2 pessoas que estavam encarregadas de distribuir os LEDs pela cidade. Essa ação fez com que o departamento de polícia fosse criticado por vários veículos de mídia pelo exagero e a desproporcionalidade da operação. E mesmo após eles admitirem que os LEDs não eram bombas, eles ainda continuaram a chamar os dispositivos de bombas falsas. E no fim, a Cartoon Network teve que pagar 2 milhões de dólares em indenizações, além de um pedido público de desculpas pela confusão. Porém, hoje em dia, o caso é bastante estudado, gerando vários artigos em livro. Além aqui no Brasil nem dá pra fazer isso, né, velho? O pessoal rouba aqui até lata de lixo, já feitas. A epidemia dos risos da Tanzânia. Na atual Tanzânia, em 1900... Esse aí foi eu que ocasionei isso daí, velho.
1962, foi reportado um surto de histeria em massa, onde em um internato feminino, 3 garotas começaram a rir sem motivo algum, e rapidamente toda a escola tinha sido contaminada pelas risadas, sendo que foram afetadas 95 das 156 alunas. Os sintomas duraram de algumas horas a até 16 dias, nos casos mais graves, o que fez com que a escola tivesse que fechar, pois se acreditava que os risos eram algum sintoma de uma doença ainda desconhecida. Mas após o seu fechamento, a crise de risos se espalhou para outras garotas, sendo que no fim foram envolvidas mais de 200 pessoas e cerca de 14 escolas afetadas, o que fez com que a escola onde a crise se iniciou fosse processada por permitir que o surto se espalhasse para as outras regiões. Os risos só pararam por completo 18 meses após o seu início, e foi reportado que muitas pessoas afetadas pareciam sentir uma forte dor enquanto estavam rindo, além de causar desmaios, problemas respiratórios e ataques de choros e gritos. E muitos teoristas creem que... Mas rir pode matar, velho. Literalmente morrer de rir. Pode, pior que é verdade, mano. Eu assim, obviamente não cheguei quase a morrer, mas já fiquei sem ar de tanto rir uma vez, viado. Eu ri pra caralho, não conseguia parar de rir, cara. Principal causa do surto de risos seja o estresse acumulado que muitas das garotas estavam passando, dadas as altas expectativas criadas pelos pais e pelos professores. Até na felicidade é perigo. De corrosão de para-brisas de Seattle. Esse caso que aconteceu na cidade de Seattle em 1954 ocorreu devido a algumas pessoas começarem a notar buracos nos para-brisas dos seus carros, levando os moradores a acreditar que todos aqueles é o que dizem, né? Há pessoas que dizem que nós somos seres tristes. Apenas temos lapsos de felicidade, né? Para-brisas dos seus carros, levando os moradores a acreditar que todos aqueles buracos tinham algo em comum, sendo a hipótese mais aceita de que havia alguma pessoa ou um grupo de pessoas que começaram a vandalizar os carros da região, e posteriormente, devido à grande taxa de corrosão, os habitantes locais começaram a atribuir os furos a praticamente tudo, desde animais até testes com bombas nucleares. Posteriormente, a polícia começou a investigar os casos, tendo como principal suspeita de que aquilo era obra de vândalos com armas de ar comprimido, além de notar que os buracos começaram a aparecer em todas as cidades da região, mas só foi depois de algum tempo que constataram que a corrosão do para-brisa era um processo natural e que sempre aconteceu. O problema é que quase ninguém tinha prestado atenção antes dos casos virem a público, através da mídia local, ou seja, não tinha vândalo nenhum na cidade, e os buracos foram resultados de um processo natural que a maior parte da população, inclusive as autoridades, não tinham conhecimento da sua existência. O milagre de Ganesha bebendo leite. Este é um caso que se trata de uma estátua da entidade do hinduísmo Ganesha que supostamente havia bebido uma oferenda de leite em 21 de setembro de 1995 na cidade Ganesha de Nova toma Delhi, leite, velho. E após o Sabia que era parente. A notícia se espalhou por toda a Índia, o que fez com que muitas pessoas tentassem fazer a estátua beber a oferenda, sendo que a notícia foi espalhada principalmente pelo boca a boca e por telefone, já que a internet ainda estava engateando na época, e as notícias conseguiram até sair do território indiano e chegar às comunidades hindus de países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, e até mesmo em Delhi houve um disparo nas vendas de leite por causa do suposto milagre, além de filas quilométricas em diversos templos. A entidade lá de cima vendo isso. Para, pelo amor de Deus, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês são tudo louco, cara. Espalhados pelo país. E não foi só com as estátuas de Ganesha que o fenômeno ocorreu, já que alguns dias depois do primeiro incidente, supostamente uma estátua da Virgem Maria havia aceitado leite na Singapura. E a resposta dada para esse milagre se dá em um fenômeno físico chamado ação capilar, que fazia com que o líquido fosse drenado pela estátua, fazendo parecer que a figura religiosa realmente havia tomado o líquido. E os casos também começaram
começaram a se tornar menos frequentes poucos dias depois do seu início, e em pouco tempo eles se cessaram por completo. E ainda houve pessoas que acusaram o milagre de ser fabricado pelo Partido Nacionalista Hindu para ganhar votos para uma eleição próxima. Eu não, Bebe lente? Aí é complicado, hein? E chegamos ao fim de mais um iceberg. Para esse eu peguei menos tópicos do que o normal, porque os casos eram muito parecidos. Então, para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu decidi filtrar um pouco os tópicos. Fora isso, eu gostaria de recomendar uma obra, caso você se interesse por esse tema de histeria coletiva, que é o anime Paranoia Agent. Ele, pelo menos na minha opinião, é o melhor produto que trata de histeria coletiva. Então, se você tem um tempinho, eu recomendo bastante. Ele tem apenas 3 episódios e todos estão completos aqui no YouTube. Tem então, cara que sai de uma visual nova. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou do vídeo, além de dar um like para o vídeo chegar a mais pessoas e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos dos próximos vídeos. E por fim, eu espero todos vocês em uma próxima. Até mais. Eu vou anotar isso não. E agora eu quero saber o iceberg do iceberg, mano. O iceberg dos iceberg. É isso aí. Um submundo do YouTube, iceberg explicado, velho. Enfim, muito bom, muito bom. Bom vídeo aí do semideus, cara. Não existe semideus, mano. Ou é Deus ou não é nada. Muito foda, muito foda. Sensacional. Bom vídeo aí do semideus aí, mostrando essas histerias coletivas aí. Muitas eu nem conhecia, pô, a do riso eu tô ligado, mano. A do riso eu posso afirmar que é verídica porque eu já ocasionei uma, mano.